Com a quarentena, o agro e outros setores descobriram formas diferentes de continuar trabalhando e respeitando as orientações de saúde. São as lives, reuniões online e outras ferramentas digitais que têm contribuído para o desenvolvimento do agro e a busca pela informação. O deputado Zé Mário e o professor Marcos Fava Neves realizaram uma live para discutir os principais tópicos e reflexos dessa pandemia para os setores do agro, começando pela situação econômica atual. Nós começamos o ano, Zé Mário, com a perspectiva de crescer 3%, naquilo que poderia ser o melhor ano do Brasil dos últimos 10, né, com a conjunção de juro baixo, confiança voltando nas pessoas, câmbio bom, né? Inflação sob controle. Eu não lembro na minha vida profissional de ter visto uma condição tão boa para o Brasil nesse ano. E aí, a previsão feita hoje é que a gente vai quer dizer, era mais 3, ele veio caindo, mais meio para menos 5. Menos 5 é um desastre, que a gente ainda não imagina o impacto disso na vida das pessoas. É o PIB cair 5%. Então, veja, de mais 3, a gente vem para menos 5, num intervalo de tempo tão pequeno quanto esse. Então, é uma crise econômica e financeira que chega, que a gente também não imagina qual é o tamanho, né? Ela está diretamente associada ao tempo de isolamento. Mesmo em um cenário de queda na economia, o pesquisador ressalta como o agro tem contribuído para manter a economia do país. A gente tem uma crise política. Ou seja, no momento onde os cérebros precisam estar todos deslocados para sair desse buraco econômico que nós vamos entrar, salvar a vida das pessoas, boa parte da discussão hoje no Brasil, nos grupos de WhatsApp, que quem está me assistindo está participando, na imprensa, se abre agora o jornal, a página dos principais jornais, 70% é crise política. É uma crise que não era para aparecer nesse momento de grave enfermidade da sociedade brasileira, tanto na área sanitária quanto na área econômica. Então, isso aí chegou, impactou as cadeias do agronegócio. O agro continua com números muito bons, mesmo com essa crise, ou seja, agora acabou de sair o Ministério da Agricultura, Zé Mário, acabou de soltar a previsão da renda do campo de 2020, ela está pertinho de 700 bilhões de reais. Olha que coisa impressionante. O que é a renda do campo, né, para quem está nos ouvindo? É a produção, a quantidade, vezes o preço médio recebido por essa produção. Então, quando você multiplica isso, tanto na agricultura quanto nas 5 cadeias da pecuária, você tem 700 bilhões. Veja que coisa impressionante, gente. Pode-se dizer que o agro está gerando de renda ao Brasil 2 bilhões de reais por dia. Nas exportações, o país também se destaca. A exportação, eu vou falar um pouco antes da conjuntura para daí entrar no que o vírus impactou o nosso setor. A exportação também vem vindo muito bem, né, por conta da nossa super safra, estimada aí entre 252 milhões de toneladas, né? Depende um pouco da chuva na segunda safra de milho, que é onde nós deveríamos estar orando agora para não ter nenhum tipo de perda. Esses grãos estão sendo vendidos, China, Ásia, né? O pessoal importando as nossas carnes também. Então, a performance exportadora segue boa, está melhor do que o ano passado, deve chegar esse ano a 100 bilhões de reais, de dólares, né? Que se você multiplicar por esse câmbio agora de quase 6, que é outra loucura, outra insanidade, ninguém em dezembro diria que o câmbio poderia ir para 6, isso significa 600 bilhões de reais entrando no Brasil nesse ano. Então, também dá quase 1 bilhão, entre 1 bilhão e 500 milhões a 2 bilhões de reais por dia, é o que está entrando nos portos do Brasil e vindo aqui para dentro. Então, o agronegócio ele é um agente de imunidade ao Brasil. Olha que coisa interessante, ele confere imunidade por aportar essa renda toda aqui dentro, que é distribuída, né, em todas as atividades que os produtores gastam para fazer as suas lavouras, nas suas compras.
O pesquisador alerta que os números positivos não representam todos os setores. Alguns sofreram forte impacto com a crise do novo coronavírus, como é o caso do leite. O agro vai bem, mas não são todos os setores do agro que vai bem. Alguns foram impactados fortemente pelo vírus, alguns se beneficiaram e outros ficaram na mesma, o que é uma coisa muito curiosa de se falar. Então, aí, por exemplo, para as lavouras mais importantes de Goiás, nós tivemos a produção de soja se beneficiando, por causa do câmbio, principalmente. Está certo que aumenta o custo de produção bastante, porque uma parte dos insumos é em dólar, portanto, em reais eles ficam mais caros, mas a exportação de milho, a exportação de soja caminhando bem, as carnes também estão se beneficiando, porque a exportação está boa, principalmente pela demanda chinesa, em virtude de pelo menos uns 6 ou 7 fatores que estão acontecendo lá. Então, são culturas que se beneficiam. Do outro lado, nós tivemos gente que perdeu, principalmente aí na área de hortifrutis, por conta do fechamento do canal restaurante, que absorve muito desses produtos. Nós tivemos perdas também para o algodão. O algodão, como ele compete com a fibra do petróleo, o petróleo caindo o preço, ele pressiona para baixo aí a fibra de algodão, a pluma, e o algodão também está sofrendo, tal como o algodão, é a mesma história, pessoal, para seringueira, é a mesma história para madeira, para couro, outros produtos que, quando você faz análise da cadeia produtiva, a etapa seguinte está fechada. Então, quando você fecha a etapa seguinte, a agricultura sofre, o setor de insumos também sofre. Por exemplo, as confecções estão fechadas, as lojas que vendem roupas estão fechadas, então não está se demandando produto. Então, isso interfere, logicamente, na produção que está vindo aí. Vale a mesma explicação, como eu falei, borracha, as fábricas estão fechadas, não está vendendo carro, não está fabricando pneu. Então, é interessante o agro, que você tem que analisar que são cadeias longas, uma interrupção aqui na frente, ela vem para trás e atrapalha o elo produtor. Eu acompanho há vários anos o setor como secretário de Agricultura, que fui em Goiás, presidente da Federação da Agricultura, como parlamentar agora. A gente sempre tenta harmonizar a cadeia produtiva do leite. Em vários estados nós conseguimos construir os conceleites. Em Goiás, a gente conseguiu desenvolver um índice, que é o indicador, que ele é formulado pelo Instituto Mauro Borges, um instituto isento, que ele é do governo, da Secretaria da Economia, é do governo, onde ele analisa o comportamento de uma cesta de produtos, não só de UHT, não só de mussarela, não só de leite em pó, mas uma cesta de produtos, onde muitos dos indicadores dos conceleites, eles sinalizaram para estabilidade de preços, ou até aumentos de preços de 5%, 6%, alguns até 7%. E ressalve-se ainda que, quando teve o início da pandemia, houve uma corrida bastante grande das pessoas atrás de alimentos, e os setores lácteos eles tiveram, sim, aumentos expressivos, alguns até de 27% a 30%. Então, houve um ganho ali, houve um ganho bastante grande. E agora, exatamente nesse momento, onde as indústrias, de uma certa forma, o varejo também, o atacado, eles se oportunizaram daquele momento de aumentos com o aumento da procura, no aumento do consumo, o aumento das pessoas levando leite em caixinha para casa e tudo mais. Então, eles tiveram, no caso, fortalecer os seus caixas, e agora eles sinalizam já baixas aos preços dos produtores. Isso nos deixa extremamente preocupados, nos deixa tristes. Aquilo que você falou, o efeito cadeia, que quando algo não vai bem dentro da cadeia, como pneu, você não vende carro, não fabrica pneu, o preço da borracha, sem dúvida nenhuma, vai ser afetado. Mas na cadeia do leite eu tenho uma visão um pouco diferente, Marcos. O cultivo de cana-de-açúcar foi outro setor que sofreu com os reflexos da pandemia, especialmente na produção de etanol, já que o consumo diminuiu. Já para o café e a laranja, o consumo teve aumento de 50% nos últimos 2 meses. A união do setor é importante, seja através de cooperativas ou sindicatos. Nesse momento,
é cuidar muito do teu custo de produção, cuidado com os insumos, né? E se aglutinar. Eu acho que é o momento agora, com essa crise, de quem não está participando da associação, participar, quem não está no sindicato, participar, e vocês fazerem ações conjuntas de compra, ações conjuntas de venda, entendeu? Aglutinarem-se regionalmente, superar antigas dificuldades, ciúme que vocês possam ter, porque o vírus deixou isso para a gente, pessoal. Nós só vamos ser grande unidos.